Dando sequência aqui no exercício de magnetostática, ao invés de resolver o 4.26a, a gente vai agora resolver o 4.26b, que vai usar esse circuito magnético aqui agora como referência. Lembrando que as propriedades, as conclusões que a gente tirou no exercício 4.26a, de que o campo no ferro é muito menor do que o campo no ar, continuam válidas, porque é o mesmo tipo de material, permeabilidade no ferro é muito superior do ar, é o mesmo enunciado. Então a gente vai tentar aplicar as leis de Ampère e conservação de fluxo. Lembrando que aqui, como eu tenho dois entreferros, a gente só vai ter que calcular dois campos, né? Porque os campos vão estar atrelados ao número de entreferro, porque é neles em que a gente tem um campo não nulo, né? De acordo com a simplificação tirada de que o campo no ferro é zero por conta da permeabilidade magnética ser muito maior do que a do ar. Então eu vou traçar aqui uma linha amperiana que vai percorrer o entreferro 1 e vai voltar. E nessa linha amperiana, obviamente, eu tenho um circuito fechado. Então eu consigo fazer a lei de Ampère, aplicar a lei de Ampère, né, de integral de HDL no circuito fechado, ou seja, integral de HDL num circuito fechado, que o produto vetorial é escalar entre eles, vale o NI da bobina. Integral de HDL aqui no circuito fechado, eu tenho toda a extensão no ferro que vai ser zero, porque o campo no ferro vai ser zero, por conta da simplificação. Vai me sobrar só o H1, vezes o comprimento E do entreferro, que é constante tanto para o H1 quanto para o H2. E isso vai ter que dar igual o NI. Aqui eu só tenho uma variável a resolver, que é o H1. Vai ficar um problema muito fácil. O H1 vale NI dividido por E. Se eu traçar uma segunda linha amperiana no circuito fechado, usando a mesma ideia, só que passando pelo intraferro 2 e voltando, eu posso aplicar a lei de Ampère do mesmo jeito. Integral de HDL no circuito fechado tem que ser toda a corrente que está contida nele, que vai ser a bobina NI injetando fluxo magnético nesse circuito. Eu tenho H2 agora, porque eu não passei pelo circuito, o intraferro 1, vezes o comprimento dele, que é E também, eu tenho que dar NI. Então aqui, assim como o exercício 1, que o H1, o 4.26a, que o H1 foi igual a H2, aqui o H1 também é igual a H2, mas por uma outra justificativa. Só o fato de que a forma como o circuito foi modelizado força com que a solução dos campos seja numericamente, matematicamente, a mesma. E é por isso que H1 é igual a H2, porque eles são iguais a NI dividido por E. Mas aqui, no caso, eu não precisei nem usar a conservação de fluxo para encontrar uma relação entre H1 e H2, porque aplicando a lei de Ampère para um circuito e para o outro, eu tive diretamente H1 e H2 encontrados, né? Então não precisei buscar outra equação para preencher um sistema 2x2 aqui linear para poder resolver esse problema. Automaticamente aqui eu já encontrei a solução, ainda que ela também seja H1 igual a H2, né? Daria para fazer a terceira linha amperiana aqui envolvendo o interferro 1 e o interferro 2, e eu terei as mesmas conclusões aqui de que o fluxo é conservado passando pelo interferro 1 e depois pelo 2, e por isso que H1 tem que ser igual a H2, o que volta à mesma conclusão que a gente tem aqui, né? Perfeito? Esse é um exercício muito mais simples, né? Porque o circuito magnético facilitou as contas, mas a gente continua tentando buscar encontrar tinha dois campos a serem encontrados, então eu tinha que descobrir duas equações a serem resolvidas. No caso aqui elas eram linearmente independentes, então eu pude resolver individualmente cada uma e descobrir diretamente o H1 e o H2 sem precisar manipular nem nada. Perfeito? A gente segue resolvendo esses circuitos magnéticos. Espera-se que provavelmente eles vão aumentar em complexidade. A gente vai ter que usar alguns outros recursos para poder encontrar um sistema de N por N de acordo com o número de interferros e campos e aí resolver algum método matemático equivalente. A gente se encontra no próximo exercício.